Fala, jogador, estamos mais uma vez aqui no Tá No Vídeo. A gente vai para mais um episódio. Desde já nós queremos agradecer a audiência de todo mundo que está junto com a gente hoje. Um motivo de muita alegria, batemos 100 inscritos no YouTube, né? Passou do canal do Instagram. Um K10 já passou. E 100. A ideia é que vocês continuem nos ajudando, vocês são muito importantes nesse projeto. E hoje a gente vai receber aqui um cara, gente boa, parceiro aí das antigas já. Ranier Alves, supervisor da equipe do Ceará. Com toda a alegria, o nome dele foi um dos primeiros nomes a estar aqui. Então eu queria agradecer, queria que ele se apresentasse e falasse um pouco mais, né, aí da sua trajetória. E daqui a pouco a gente vai estar tocando mais papo e que a conversa foi boa. Lá nos bastidores já rolou bastante assunto. Boa. Vamos lá, pessoal. Queria primeiro agradecer o convite, né? Feliz em saber que um dos primeiros nomes a ser lembrados, né? Sinal que, de qualquer forma, já marco, né? A vida de quem acompanha o futebol, principalmente de base, né? A princípio, mas o futebol segue esse modo geral, né? Com o tempo a gente vai falar um pouquinho, que não comecei base, né? Na verdade, aliás, trabalho sim, né? Mas tive a oportunidade de ser atleta, tanto de base como profissional, então feliz que é uma forma de um reconhecimento do trabalho que vem sendo desenvolvido, né, no decorrer desses anos, e tô feliz de estar participando desse projeto também, de verdade. Foi de bola. A gente tem na mesa aí, parceirão Samir, queria que ele já começasse aí abrindo aí já nossa conversa. Fala, pessoal, sou o Samir de Carvalho e a gente está aqui para começar o nosso podcast e eu já começo com a primeira pergunta. Eu queria que tu falasse um pouco do teu começo, antes de ser supervisor e antes de ser treinador de goleiros, teu começo ali no futebol. Como é que tu quis chegar no futebol? O que te fez o sonho, né, de ser jogador? Tu até chegou a ser goleiro profissional. Então eu queria que tu contasse um pouquinho dessa tua trajetória. Beleza. Futebol tá na minha vida já de berço, né? Meu pai é ex-jogador, né? Meu pai, pra quem não conhece, meu pai é o Roberto Cearense. Hoje tá no Floresta, de Não, cara. Olha aí, rapaz. Era uma série da chave aí. Essa aí na nossa pesquisa aparecendo aí. Então, desde berço, dentro do campo de futebol com meu pai, né? Quando ele jogava, eu já acompanhei um pouco, né, da reta final da carreira dele. E o que foi marcante também para mim foi a transição, né, dele do campo para a vida normal, né? Que aí veio um choque de realidade que muitas pessoas não têm e eu já tive pequeno, né? Tipo assim, lembro de várias situações, então mas desde pequeno tô dentro de futebol, né? Desde pequeno acompanhando meu pai no time onde ele jogava fora. E essa transição que ele teve. Eu também tive a oportunidade de jogar fora, mas aqui no estado eu comecei no futsal, no colégio. Desenvolvi o trabalho junto com o professor Aires na época, né? Até que com 14 anos eu saí do estado para fazer base fora do estado. Fui fazer base no time do interior do Paraná, em Apucarana, lá no time do Geracamp. E de lá passei 3 anos, base lá, e depois retornei aqui pro estado, né? Como uma oportunidade para vir pro Ceará. E meu período de base lá foi fantástico, a nível de experiência para mim, para o que eu tenho hoje de vivência, né? Então, tudo que eu vejo hoje acontecendo com os atletas de base, né? Eu tive a oportunidade de vivenciar, né? De sentir na pele. O que é estar fora de casa, o que é você morar em alojamento, vários outros atletas, que é você conviver, né? Que a convivência também não é fácil. O que é você estudar fora, né? Uma coisa que, por conta do meu pai, né? Essa transição que ele teve foi difícil. Minha mãe sempre me cobrou muito a questão escolar, então eu fiz questão de, claro que com o incentivo dela, de se terminar o meu ensino médio fora. Então eu tive a oportunidade depois de ingressar na faculdade aqui já no retorno. E com 17 anos, fui com 14, joguei lá em clubes como o Geracamp, PSTC de Londrina e o Nacional de Rolândia, foi o meu último clube lá. E aí, juvenil, voltei pra cá com 17 anos, fui pro Ceará, e aí foi onde eu me profissionalizei no Ceará, 2007. E aí, 3 anos como profissional no Ceará, até eu tava na equipe que conseguiu acesso também, em 2009. Eu tava no grupo. Em 2010 eu tive uma passagem muito boa pelo Maracanã, onde eu joguei a segunda divisão do estadual naquele ano. Foi muito bom, fiz todos os jogos. A gente não conseguiu acesso, mas foi uma boa competição que a gente fez. E aí eu tive minha primeira parada.
eu parei 2 vezes no futebol. Eu parei a primeira vez nesse momento, em 2010, quando não se tem calendário, né, para alguns clubes aqui no estado. Então, numa oportunidade que eu recebi o convite para ser treinador de goleiro, auxiliar treinador de goleiro do profissional do Ceará, eu resolvi aceitar. Mas eu resolvi aceitar porque já estava na faculdade, na época, eu entrei na faculdade em 2008, no meu segundo ano de profissional do Ceará. E eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que trabalhar, eu tinha que pagar a faculdade, que era uma coisa que era uma prioridade para mim também na época. E aí foi onde eu tomei a decisão de parar a primeira vez. E aí eu me tornei auxiliar treinador de goleiro do profissional do Ceará. E aí eu fiquei a temporada 10 e 11 lá. Após isso eu resolvi sair do Ceará, após um desentendimento com outro treinador de goleiro que tinha aparecido lá. E voltei a jogar como uma opção, né? E aí foi que eu fui no Ferroviário. No Ferroviário não tive uma boa experiência administrativa, podemos assim dizer, com alguns problemas de atraso de salário. Resolvi sair, numa tentativa de me manter em atividade dentro do futebol. Foi para onde eu fui no Pacatuba também. No Pacatuba eu consegui, no caso, trabalhar e receber, como qualquer outro trabalhador. Porém, não foi Absurdo. como qualquer pessoa, né? Também não foi na forma como a gente imaginou que fosse acontecer, de trabalhar e receber. Tive algumas dificuldades já na partir do segundo mês lá. E no terceiro mês não houve mais esse cumprimento, Não, raro. não raro compromisso. E aí, como eu já estudava, né, nessa época eu já estava no meu, acho que 6º semestre de faculdade, eu fiz a escolha. Eu fiz a escolha para sair do futebol, né? Não estava mais me vendo onde eu queria estar, não queria mais estar passando por aquelas situações. Aquilo que a gente estava comentando Lá fora, né? bastidor. Eu fiz a escolha, de fato. Né? Não foi o futebol, às vezes eu brinco um pouco isso com os amigos, não foi o futebol que não me quis mais, né? Ali como atleta. Eu fiz a escolha de não querer mais o futebol como atleta, mas também eu só consegui fazer essa escolha porque eu tinha já o estudo comigo, né? Eu não fui refém do futebol. Já tinha, como a gente fala ali, o segundo plano, né? Não era apenas o futebol. Pegando como exemplo meu pai, né? Um exemplo negativo que a gente teve, mas virou positivo para mim. Então eu sempre tive esse objetivo comigo, né? Sempre tá estudando, sempre tá alinhando as duas coisas, né? Não me atrapalhou o fato de ter o estudo, pelo contrário, na minha posição de vida, quando eu tive que fazer a escolha, eu fiz a escolha muito seguro da opção que eu tava fazendo. E aí foi quando eu saí do futebol, me afastei. Isso era 2012. E aí voltei pro futebol em definitivo em 2016. Que aí foi quando eu recebi o convite para retornar à base do Ceará. Como um peixe de quem? Com o Daniel, na época. Daniel Chiclete, entendeu? Eu tive uma passagem rápida em 2014, quando o Ceará fez a aquisição do CT, né? Cidade de Fusão. E aí quem me fez o convite para retornar em 2014 foi o Anderson Batatais, que eu tinha trabalhado com ele no profissional, né? Na comissão técnica do Mancini. E aí quando ele foi para lá, ele me fez o convite, eu fui. Mas eu passei pouco tempo, passei no máximo 6 meses, 6, 7 meses. Porque eu recebi um convite do mercado onde eu estava, mercado fitness, para ser gerente de marketing e eventos da academia onde eu trabalhava. Então, ainda desiludido com o futebol, optei por seguir a carreira no mercado fitness. Mas depois de 16, pulsando de novo, querendo voltar pra bola, acabei voltando. E aqui é um ditado que a gente usa muito. A gente tenta sair do futebol, o futebol não sai da gente, né? Não. Cara, é incrível, né? A gente tenta ali ficar um pouco longe, mas o futebol sempre... igual eu falo, sempre tem algo levando a gente pra estar no futebol. Sempre tem alguma coisa que direciona. Isso, nós falamos dos bastidores, né? Que eu tentei sair depois da pandemia, mas as coisas iam acontecendo e me empurrando de volta pro futebol. Aquela coisa, é quando você sente na veia o sentimento, o gostar, né? Quando você ama aquilo que faz, você vai superar alguma dificuldade e vai seguindo em frente, né? Ainda mais um convite de um clube igual o Ceará, né? Da grandeza que ele tem, para ser auxiliar técnico do preparador de goleiros do Sub-15, né? Então é um convite que o cara já tem a veia, é um time grande, então é difícil de recusar. Eu já conheci também o Daniel Rocha, né? No trabalho, né? Então, Excelente. começou a trabalhar junto, Cara, foi. Já tinha uma história com o clube, né? Já conhecia ele também de
de outros carnavais, vou dizer, na época de faculdade, que ele me ajudou pra caramba também em algumas situações. E resolvi ir, cara, pra ajudar ele, tanto é que hoje Deu certo. estamos na metade da história, né? Isso foi tudo. Não, e você tá falando assim, é um ponto importante que eu tava falando pro Samir, né? Um dos motivos de quando eu falei assim, cara, vem aí, tô com um projeto legal, vou tentar sempre estar te apresentando pras pessoas que eu conheço, porque pra mim o que fica, cara, de verdade é o network, é as amizades que a gente faz. Se hoje você tá aqui é porque a gente teve ali uma conversa de amizade de trajetória, né? Quando eu comecei ali devagarinho, quando eu tava começando a ir no Ceará, você passava, muito educado, e aí, bom dia, boa tarde. E aqueles corredores de futebol, ele é muito rico, para quem sabe usar. Para quem não sabe, é complicado. Mas assim, você falando que fez faculdade com o Daniel, e eu sempre falo isso, né? Que assim, um dos treinadores que eu mais vivenciei no estado, cara, foi o Daniel Chiclete, né? Então, você aí meio que resumiu, né, a sua trajetória. E agora eu queria que você falasse mais do seu cargo hoje atual, né? Que como supervisor, o que você faz? Eu lembro que, se eu não me engano, no passado você estava muito presente, né? Mais no profissional, viajando com a delegação. E a gente está fazendo essa transição, né? Da sua trajetória ali, desde a base, ali quando foi auxiliar. E agora, como você mesmo falou, sendo supervisor da equipe do Ceará. E até porque muita gente, supervisor de futebol, mas muita gente não tem noção do que realmente o supervisor faz. E ainda mais você que trabalhou tanto na base quanto no profissional, tem algumas diferenças que muita gente não tem nem noção, né? Então é importante que tu explique isso pra galera entender mais ou menos como é que funciona. A distância, né, da base pro... Sim. E até a integração, né? Hoje a gente tem uma boa integração entre todas as categorias, podemos assim dizer, no Ceará, né? Desde a parte da iniciação, onde a gente consegue fazer a integração do futsal com o fut7 e o campo, né, o fut11. A gente consegue fazer essa transição. E entre as categorias também, né, até um certo ponto, a gente tem uma boa transição. E no profissional, os resultados de transição estão aí, né? A quantidade de atletas de base que a gente tem, que tem despontado, que tem jogado mesmo, né, que tem aparecido. Então, é muito importante essa transição na parte técnica e na parte administrativa também, né? Como o supervisor, ele é o lado administrativo do futebol, né? Ele é uma pessoa que consegue interligar a parte administrativa com a técnica. Ele é o ponto de apoio administrativo da comissão técnica. Então, tudo que envolve a área extracampo é startado, né, iniciado com o supervisor. E aí o supervisor faz todo o corre pro restante, né? Costumo dizer que o supervisor ele trabalha, podemos dizer, em cima de 3 pilares, né? O primeiro de logística, o segundo de registro, né? A parte de contratos e tudo mais. E o terceiro a parte de relacionamento entre os departamentos. Então ele é como se fosse uma engrenagem que faz a nossa máquina girar, né? O elo que liga os departamentos e vai fazendo o jogo fluir. Recebe a bola do zagueiro, entrega ali pro treinador, recebe o treinador, leva ali para a administração de alguma demanda, e assim vai. E assim a gente vai conduzindo. Essa minha transição do campo para a gestão, para a supervisão, era um ponto onde eu já queria, a nível de planejamento. Já almejava? Já almejava. Massa. Desde quando eu realmente ainda jogava, eu sabia que eu queria trabalhar com gestão. Não sabia em qual função exatamente, até porque na época eu também tinha esse conhecimento todo do que seguir, mas seguindo até a mesma linha de raciocínio do atleta. O atleta ele tem prazo de validade. Sim. Sejamos realistas. Então a idade vai cobrar ele algumas coisas, alguns sacrifícios que ele faz. E o treinador de goleiro também, né? Para você ser atingir alta performance, como você trabalha chutando bola, sendo bem um termo bem clássico, né? Você precisa da sua aptidão física para estar ali desenvolvendo o seu trabalho, né? E eu sabia que ali o corpo também ia chegar um momento que ia me pedir, ia me cobrar para poder sair. Sim. Né? Então eu já almejava fazer todas essas transições. Eu sabia que eu tinha que passar por essa fase como atleta. Eu sabia que eu ia ter que passar por essa fase como treinador de goleiro, né? Até chegar onde eu queria, que realmente essa área da gestão, para desenvolver o trabalho. Então, quando apareceu a oportunidade,
Eu recebi o convite através do Sandro, né? O Sandro e o Armando, para fazer a migração. Eu demorei um pouquinho para dar a resposta, porque realmente eu não esperava que fosse já agora. Tão rápido. Ficou surpreso. Fiquei surpreso. Mas Passei ali uns 3 dias pensando, isso mesmo. conversei com minha esposa, né? Conversei com um grande amigo também, o Moisés, treinador de goleiro, que hoje está no Corinthians. Justamente para ele me dar essa noção do mercado onde ele está, né? O que é que ele via de mercado ali para o treinador de goleiro, nessa progressão que a gente tem pensado. E ele, Raniero, vai que o mercado não é tão bom assim também não. Eu tô aqui, mas tô ralando pra caramba pra estar onde tá. E aí foi quando eu resolvi aceitar, né? E também dentro de um lado, vou dizer assim, visionário da minha parte, eu sempre procurei funções para trabalhar que tinham pouca demanda no mercado. Tipo assim, tinha pouca oferta. Entendi. Então, tipo assim, treinador de goleiro. Tinha pouco treinador de goleiro quando eu comecei. E aí também entra a expertise sua, né? De ter um olhar diferente do que a maioria busca. Tanto de profissão como de cargo, né? Como você falou. E aí falar, cara, aqui não é que é mais fácil, é porque se eu for um bom profissional, a probabilidade de eu conseguir esse cargo é maior. É o plano de carreira, né? Que todo profissional tem que ter e muita gente não tem esse pensamento. Vive só o agora e não acaba ficando pelo meio da profissão. Às vezes as pessoas se deixam levar muito pelo momento. Ah, tá confortável agora, beleza, mas daqui a um tempo. Tudo pode mudar. Que às vezes há algumas perguntas empreendedores, né? Que a gente sempre acompanha. Indagam a gente, onde é que você quer estar daqui a 5 anos? Muita gente não tem essa resposta, né? Não tem. E até um certo ponto é difícil você fazer esse raciocínio porque você não consegue se ver onde você está, né? E às vezes também você não tem tanto conhecimento do caminho que você precisa percorrer. Mas é dessa forma, é buscando conhecimento, é buscando o direcionamento, a ajuda de profissionais, né? Aí é você partindo para a parte de cursos, né? E outros direcionamentos, Fazendo pessoas que já fizeram esse caminho, né? Por exemplo, o Moisés, ele fez um caminho que talvez seria o caminho que eu queria fazer, sair do mercado regional para ir para o mercado nacional. Sim. Então, tipo assim, eu busquei a ele como uma referência para... Até porque ele já tinha chegado lá, né? Sim, chegou, né? Chegou no Corinthians. Sim. Merece todo o respeito. Então, fui lá, conversei com ele, é um cara que, pô, tem essa vivência de mercado já. Então, beleza, ô Moisés, como é que tu tá vendo o mercado? Eu vejo isso dessa forma. O que é que tu acha? Recebi esse convite. Vai. E aí eu fui. Resolvi aceitar o convite e foi muito bacana, porque no ano anterior, eu virei supervisor em 2020, foi da pandemia? 21, foi 20, né? 20. Foi verdade. Em 2019, eu já tinha me aproximado, foi o primeiro ano que a gente disputou o Brasília Aspirantes, como Ceará, a gente disputou no 20, né? Eu era treinador do goleiro 20. Eu ajudava muito o supervisor na época, que era o Pedrinho, né? E aí foi que eu também me aproximei mais da supervisão, foi o primeiro contato ali bem direto, né? Ajudava ele com as questões de logística, uma coisa que eu já gostava bastante. Logística, voo, a dinâmica com hotéis, né? O jogo em si. E aí ele foi uma das pessoas que me indicaram, né, para o Sandro me fazer o convite, já pela essa proximidade que ele viu, a gente trabalhando conjunto. Apesar de ser treinador de goleiro, a gente sempre procura se ajudar ali no dia a dia. Então, quando eu fiz essa transição, depois que eu fiz, foi uma abertura de caminho, né? Se abriu um outro leque para mim, se abriu um outro mundo, né? E é muito legal que eu também tenho essa sede de sempre estar buscando. E aí o desafio foi que logo no primeiro ano de supervisor, foi meu primeiro ano foi na pandemia, né? Logo nessa entrada. Eu lembro que quando começou o lockdown, a gente estava em Curitiba com o Sub-17, né? A gente voltando em Curitiba já, o pessoal do aeroporto já tudo com máscara, já aquela um pouco daquela loucura de ver a situação dos aeroportos. E você tava falando ali dos bastidores, uma história bem legal, pra dar seguimento à tua... onde você tá querendo chegar. Você falou que no seu primeiro serviço já pegou logo pra trabalhar de verdade, né? Que deu um problema. Já fui testado, logo foi o teste já. O supervisor trabalha muito com documento, né? A gente é o nicho do supervisor, a parte documentacional. E aí teve 2 atletas nossos que não viajaram com autorização de viagem.
Na ida, tranquilo, ninguém parou. Eu orientei a eles a fazer, porém, também não verifiquei. Cadê? Bora, me mostra. Né? Tanto é que na volta, esses 2 atletas não tinham autorização de viagem. E aí, atleta menor de 16 anos precisa de autorização de viagem para poder viajar desacompanhado dos pais. Só tinha o PDF no celular, algo assim do tipo, a companhia lá não aceitou. E aí eu não ia deixar os 2 atletas sozinhos em Curitiba, né? A delegação foi, voltou aqui para a capital. E eu fiquei lá com os atletas para resolver esse problema. E foram 2 dias de caminhos, né? O aeroporto de Curitiba ele é distante, ele dá cá 40 minutos, né? São José dos Pinhais. E eu tinha que resolver as coisas no centro de Curitiba, na vaga da infância. Aí foi 2 dias pra lá e pra cá, pega documento, pega, manda, não aceita o PDF, tem que ser outro tipo de documento, mas até que fim deu certo, né? Consegui, tive a ajuda também dos nossos advogados aqui do clube, foram prestando, claro, todo o suporte. E lá a gente foi direcionando. Já começou a trabalhar de verdade, né? Começou testando já. E fora isso também sempre tem uma situaçãozinha, perca de voo, atleta que perde identidade no aeroporto. Normal. Nossa, meu Deus do céu. Tem que ir na delegacia pra fazer o BO, pra poder o pessoal da companhia aérea autorizar. Sim. Eu tava até te falando, né, que eu tô passando por um trâmite parecido agora, né, por levar uns meninos aí pra outro estado. E pra você ver como esse trabalho ele é importante. Vou explicar por quê. Eu já faço há algum tempo, mas sempre dá problema, cara. É incrível. Você fala assim, ó, cara, eu vou antecipar, eu já sei o que precisa. Dá problema. Sempre dá. Então, assim, as pessoas acham que o futebol, o departamento de futebol, é só os caras que estão jogando e o treinador e a comissão ali. Não, cara, tem que estar todo por trás para o evento acontecer, para o treinador estar bem com a cabeça, ele pensar só no time. Só no jogo. Não é só ali, ó, cara. E assim como o auxiliar também vai fazendo isso até chegar no seu serviço. Só que para isso acontecer, quando você está falando a questão da logística, cara, imagina o Campeonato Brasileiro, a gente mora de um lado totalmente longe. Tudo pra gente é mais difícil, por morar aqui no Nordeste. Tudo é mais longe. Então, assim, a logística de hotel, de voo, E pega escala. isso. Então, assim, e tem a questão também que até a gente estava falando do nosso nome do Tá no Bid. E escrever o cara no Bid. Então, são uma série de coisas que são necessárias fazer que muita gente não entende, não sabe. E a ideia de estar trazendo profissionais aqui, assim, é para que a galera tenha ciência de como o futebol funciona. Não é só ali dentro do campo. Tem uma galera toda trabalhando ali. Até o Sérgio frisou aqui o trabalho do Barrinha. Eu conheço o Barrinha, que cuida do campo do Fortaleza há muitos anos, cara. Então, o departamento de futebol é muito grande, é vasto, né? Então, assim, quando você fala pra mim que, Kelvin, eu trabalho com a logística, cara, não é só... É tudo, cara. A logística engloba muita coisa. Só do que ele já tá falando, já são coisas que muita gente não sabe. Porque o atleta chega, ele já tá lá com a passagem na mão, comprada, ele só vai, opa, obrigado. Cara, eu já cansei, perdi noites fazendo check-in de atleta, né? Se bem que, tipo assim, dependendo do tamanho do clube, você acaba pagando, né, um serviço de receptivo para estar fazendo isso. Como base, a gente não tem isso, né? E até no profissional mesmo, né? Ano passado eu fiz toda não, mas pô, a partir do jogo do Santos, né, lá na Arena Barueri, eu entrei no profissional. Na verdade, eu entrei no profissional no jogo do General Cavalheiro, aqui da Sul-Americana, né? Um pouco no susto, vai ter que fazer isso, tem que fazer aquilo, bora, vamos embora. E vale ressaltar, é outra competição. Não, é outra dinâmica. Justamente. É outra dinâmica. Não é o que você tá O falando. jogo da Conmebol realmente é fascinante pela mágica, né? Que Conmebol, toda a parte sul-americana. Já tinha vivenciado também a Copa Sul-Americana ali em 2011, quando a gente participou, eu estando com comissão técnica no profissional, né? Auxiliar treinador goleiro. E agora participando da Sul-Americana também como supervisor. É outra coisa, cara. Fantástico, né? Eu tive a oportunidade também de estar lá no jogo na Argentina. E que foi o seguinte, você vê a loucura, né? O jogo do General Cavalheiro foi na quarta-feira aqui, né? Quarta-feira aqui, tal, à noite, recebi um comunicado do quarta tarde, do nosso executivo na época, o Sérgio Dimas. Ranier, tá onde? Tô no clube. Tá, vai ali, vai na sala, pega o negócio e vai pro estádio. Só. Só.
tava no clube, a equipe tava no hotel. Fui lá na sala onde ele pediu pra pegar, peguei os passaportes dos atletas pro jogo. E aí fui pro jogo. Um outro diferencial, Conmebol é passaporte, pra fazer checklist lá. Identidade, às vezes eles liberam, dependendo da situação, mas passaporte. E aí fazer a conferência de camisa, numeral, nome, tudo certinho, cara crachá. Que eles fazem realmente ali, que realmente cara crachá. Passaporte, cadê o atleta? Tá lá. Jogo de CBF não, jogo de CBF a gente chega com a pré-escala, a lista, só a lista de documentos. Alguns árbitros conferem a lista ali com a relação, outros, não, tá tranquilo. Se tá no beat, tá legal. Gostei. E aí toca ficha, né? Mas não, como é bom. Cara crachá, fulano, aqui, camisa, número, tá com pet? Tá. E assim vai. Falando assim, eu lembrei de falar sobre isso, porque eu lembro que eu fui assistir um jogo, não sei se foi do Ceará, se foi de Fortaleza, se foi Libertadores, acho que foi do Ceará mesmo, que, cara, foi muito difícil pra mim entrar. Muito difícil pra mim entrar, sério mesmo. Eu cheguei cedo no estádio, tava com a credencial, mas, cara, É difícil. difícil. É outro nível de A cobrança. organização dos caras é... Essa uma exigência, você tem que estar com o crachá deles. Até os atletas com o crachá deles, né? E às vezes, uma vez eu tava comentando, não sei com quem, fala assim, caraca, todo mundo tá com colete da competição. O nível dos caras é outro. Porque você vê, normalmente você vê no estádio, tá todo mundo ali mais apaisando. Normalmente é os fotógrafos que são mais exigidos, né? Mas você vê que é todo mundo, cara. Do Gandula, o teu treinador tá com crachá. Eu Treinador tá com crachá. reparei isso no jogo passado agora. O treinador tava de crachá. Não, cara, e eles olham tudo, cara, olham tudo. A gente levou multa porque tinha uma época, um jogo aqui no Castelão, porque tinha uma faixa que tava na parte de tampando, na verdade nem tampando. Ele tava na parte de baixo, passando um pouquinho do nível ali da laje. A gente tomou multa. $1.000. E isso também entra na parte de supervisão. Ou não? Não, porque aí tem um suporte das pessoas que fazem a administração do jogo. Entendi. Eles são Já é outro departamento. do departamento. Mais uma coisa que faz parte da supervisão. Lá em La Paz, no jogo lá do Strongest, na Bolívia, a gente levou uma multa, assim, acho que foi $5.000 ou foi $10.000, porque a gente atrasou 1 minuto no retorno pro campo. Mas a gente atrasou 1 minuto por quê? Porque não lembro, acho que era, não sei se era o Cartilho, outro atleta. Tava o Lima. Precisou ficar mais tempo porque o mar tem oxigênio pra poder recuperar. E aí a gente, bora, tem que ir lá, um pouquinho de oxigênio. Cara, lá o jogo é trash. A rigidez. E o delegado lá, vamos. Um minuto. Não, vamos, calma, espere. E aí foi que a gente já tomou essa multa. Mas sempre vai ter que ir nesse segmento, cara, porque a gente que tá assistindo só o jogo ali não tá sabendo o que tá acontecendo no vestiário, nos bastidores. Tem um cara chamando lá no vestiário, lá na porta, lá, ó, vamos. E a gente, a gente da supervisão fica nesse controle de tempo, né? Justamente pra gente não tomar multa. Então, o brasileiro também, é claro que ele é mais flexível, né? Se passa ali de 3 minutos, é que eles vão começar a chiar. Sim. Agora aqui a gente vai para um assunto parecido que você falou, a questão de documentação. E também eu quero saber de você qual a maior dificuldade hoje. Vou trazer primeiro para a base, que eu falei que o do profissional nem tanto assim, porque já é um extremo. Mas somente da base, qual a maior dificuldade hoje de trazer atletas? Você fala que seja no capital ou na parte de... Cara, no geral, tanto da parte financeira como da parte do alojamento, que o menino tem que ficar, às vezes o alojamento tá lotado para o menino fazer avaliação. Vamos lá, bases gerais, né? Vamos começar com bases gerais, regras gerais, por assim dizer. O clube ele só pode alojar o atleta quando ele atinge a idade de 14 anos. Primeira dificuldade. O que o clube captar de atletas que são de fora da cidade, abaixo de 14 anos, o clube não pode absorver ele no alojamento. Então, a primeira dificuldade, onde esse atleta vai ficar? Né? Dependendo da condição dos pais, os pais às vezes se mudam, né? Vem pra cidade. Vem pra cidade, alugam a casa, tenta arrumar alguma coisa pra eles fazerem e assim toca a vida. Alguns outros empresários conseguem bancar uma casa. A gente já teve situações perto do CT que o empresário ele bancava uma pousada, ele bancava uma casa para os atletas deles e ficava um responsável, né, um pai de uma das crianças lá, cuidando deles, né? Essa é a dificuldade com os atletas menores, né? Partindo para a área documental jurídica. Também, com esses atletas menores de 14 anos,
a gente não tem segurança jurídica nenhuma com esses atletas contratual. A gente consegue fidelizar o atleta muito mais pela questão do relacionamento com os pais ou com o empresário e fazer com que eles também acreditem na ideia do projeto que a gente desenvolve dentro do clube. Sim. E esse é o que eu vejo hoje como um grande desafio. Vender um projeto, né? Vender o projeto nas cidades menores. Você tá também dentro do mercado, você sabe tanto de atletas já que a gente perdeu, por assim dizer, porque saíram daqui muito cedo. Sim. Foram para clubes maiores, como Fluminense, Grêmio e outros, que os pais acabaram que mudando também. Os pais que têm condição de mudam, é fácil, né? Mas quem não tem, fica mais difícil. Então, alguns atletas a gente conseguiu repatriar, podemos assim dizer, trazer de volta para o clube, voltar para o Ceará. E realmente são atletas fantásticos, né? Por isso que saíram cedo, acabaram indo. Mas tá fora de casa, né? Ainda mais na idade, ainda desce, de 12 anos. Tá se formando ainda. Eu saí de casa com 14 anos. O pessoal, às vezes, para quem não conta a história, às vezes se assusta. Hoje tá uma frequência maior, mas eu saí de casa com 14 anos. Voltei com 17, né? Já um pouco formado ali na vida, né? Dá pra dizer que formado na bola. E assusta, imagina a idade a criança com essa idade. Então, é difícil. Eu acredito que nesse... E até com os mais velhos também, cara. A gente precisa, dependendo do nível de atleta que a gente quer trabalhar, a gente precisa conseguir vender bem um projeto Ceará. Né? A gente não vai conseguir trazer atleta bom se a gente não tiver uma competição boa. A gente não vai trazer atleta bom se a gente não tiver uma estrutura de trabalho bom para o atleta, campo bom, bola boa, alojamento bom, né? Nesses casos atletas acima de 14 anos. A gente trabalha com uma relação muito de parceria com os empresários. Então, são pessoas também que a gente precisa conseguir convencer eles a trazer o atleta pra gente. E aqui fica uma colocação. Muitas vezes os torcedores, as pessoas acham que o empresário ele é inimigo do clube, né? E às vezes nem é, cara. Não. Alguns são, a gente sabe que tem um cara picareta no mercado, mas aqueles caras que trabalham direito, a grande maioria não, eles fazem ajudar, igual você falou, de o cara pagar a pousada para o menino ficar no clube. Claro que tem interesse dele. Sim. Mas de certa forma ele tá ajudando o clube a ter um jogador de alto nível no seu elenco. Cara, o empresário hoje, a gente já conhece vários casos de empresário que ajudou de fato e empresários que atrapalhou de fato. Né? Então, tipo assim, eu particularmente na minha posição, o qual eu tô no clube, eu cuido dessa parte documental, né, de contratos, e também na parte de relacionamento, né? Porque o supervisor também faz essa parte, principalmente no base mais do que profissional. Profissional, o executivo, o gerente fica mais nessa parte de relacionamento, mais próximo do atleta. Mas na base o supervisor faz mais esse papel de relacionamento, estar mais próximo do atleta, né? Porque os problemas, né, onde acontece, é o primeiro a saber do problema, então o supervisor ele vai tentar gerenciar esse problema. Então ele precisa ou do suporte dos pais, do apoio, né? Se o seu atleta ele tem uns pais próximos para isso, ou do próprio empresário, para justamente ajudar a contornar a situação. Ou os dois, né? Trabalham com pais. Né? É engraçado que recentemente eu contornei uma situação do atleta de 12 anos. 12 anos. 12 anos. Né? Que foi para uma competição fora, convocado, brasileiro. E, como eu falei, né? Atleta menor de 14 anos, a gente tem que segurar ele, né? A gente não tem segurança jurídica nenhuma, né? É um problema, porque acontece muita coisa ali nessa escuridão, podemos assim dizer. Então, aí lá vai eu conversar com o empresário, que é muito parceiro nosso, né? Que é o Darlan. Sim, da Hatch, né? E aí conversei com o pai dele também é um atleta com cabeça muito boa, né? Escutou que já tinha gente querendo levar pra tal canto, aí você vai levar, você vai se mudar pra lá? Você vai trocar toda a sua vida pra ir pra lá? E qual o vídeo o corte, né, que a gente fez, que a gente provavelmente vai estar soltando hoje ou amanhã, justamente sobre esse assunto. De o pai depositar na criança a expectativa total de vida. Cara, eu vou mudar porque meu filho vai vingar. Cara, que garantia é essa? Quem falou isso? Até as frustrações que ele teve, né? Depositar tudo no filho, pressão.
menino de 12 anos. Putz, a gente vai viajar em vários assuntos aqui relacionados a isso, né? Querendo ou não, é um assunto também que eu abordei com as menores. Como eu te falei, eu sou supervisor de futebol. Não dá pra dizer que eu sou supervisor só do profissional. Porque eu também tenho tarefas na base, tanto ali Como essas que você acaba de citar. como situações na base, podemos dizer ali do 20, 17, as categorias maiores, como nas menores também. Que começa com 8, vai até o 12, né? A parte de iniciação. Então, e aí eu também tô próximo dessa categorias. Então, tipo assim. E aí a gente fica vê os dois extremos, vê as duas pontas do processo. O processo de iniciação lá com os atletas de 8 anos até a ponta aqui do profissional, né? Nessa fase de transição do David Ricardo, nessa parte de transição que a gente tá fazendo agora com o Jefferson e Caio, né? Então, tipo assim, é legal a gente ter essa referência dos atletas que estão subindo, que os caras... E aí é como se fosse uma sequência do que eu fazia com eles na base, né? Dessa proximidade, de conversar, de orientar. Giovanni é um atleta também que me escuta muito, a gente conversa muito. Bom. Uma relação muito boa com ele, né? E justamente discutir essas situações dia a dia. E, Ranier, eu queria pegar um gancho do que tu falou da parte da integração, do Caio, do Gerson, desses meninos que estão subindo agora, e também do que tu falou da questão de vender o projeto do Ceará, né? Nos últimos anos, o Ceará tem tido um boom, digamos assim, né? Tanto com o profissional, subindo para a Série A, disputando as principais competições, subindo no ranking da CBF, disputando o Campeonato Brasileiro, disputando Copa do Brasil, o Sub-17 vai disputar agora na quarta-feira. Então, é uma evolução muito grande, né? Tu que chegou ali no 2019, 2020, 2016, como preparador de goleiros do 15, e até agora, qual é a grande mudança que tu vê, a grande evolução que tu vê no Ceará nessa questão tanto de estrutura quanto de nível de jogadores, e também explicar um pouco da integração desses jogadores pro profissional? A gente teve um ponto determinante para estar onde a gente está hoje, de fato, né? Não tem como negar. A gente teve uma mudança administrativa brusca em 2019. Em 2019 a gente teve a chegada do Sandro, né? Nosso executivo, nosso gerente de base, né? Na base para iniciar o trabalho lá. E também na época a gente chegou junto com o Armando. Realmente a entrada deles dois no Ceará naquele período foi um divisor de águas. Em relação à parte de condução de trabalho, a parte administrativa, né? Os outros que estavam, tem toda a sua parcela na contribuição, contribuíram com certeza, isso é fato. Mas a entrada dos dois, foram realmente um início da integração de fato entre base e profissional, né? Os outros conseguiram desenvolver seu trabalho, conseguiram fazer suas demandas, mas o momento do clube, no modo geral, às vezes não permitiu que ele desenvolvesse esse trabalho, né? Mas com a chegada do Sandro e do Armando, que foram pessoas direcionadas ali do presidente, né? Robson Castro, que ele quis, agora, de fato, dar uma alavancada, aí foi que gerou uma integração, né? E aí a gente, antes disso, a gente era muito isolado, ali na cidade de Vozão. E já tem um distanciamento físico, e aí já contribuía a situação de não ter tanto relacionamento com a sede. Com a chegada deles, realmente começou a ter esse relacionamento. A partir disso, a gente refez todos os processos, todas as demandas, as rotinas, seja elas demandas e processos futebolísticos, como administrativos. E a partir dali, de fato, a gente começou a dar o up, né? Mudou toda a metodologia, né? E aí, coincidiu com várias coisas, né? Coincidiu realmente com o nosso retorno à Série A do clube, né? No primeiro ano de 2019, a gente disputou o Brasileiro de Aspirantes. A gente disputou com o Sub-20. O nosso Sub-20 era um time bom. Tanto é que a gente foi campeão cearense, foi vice-campeão também da Copa do Nordeste naquela época. A gente perdeu na final por Vitória. Mas é um time que até hoje a gente colhe frutos, né? Daquele time, o Lacerda. Daquele time, a gente tem o Marco Antônio, que não tá no clube agora, mas também virou. A gente tem o Kelvin, daquele time. Tem o Carvalheiro, o Rafael Carvalheiro, que hoje tá no Ituano, né? Muito mesmo, o Rick, então, tipo assim. O Rick, vendido, já deu o seu retorno pro clube. Então, realmente, daquela safra ali, 9 atletas foram pro profissional. O André Luiz estava também, goleiro? O André Luiz também. Também que tá hoje. 19, que era o treinador de goleiro dele, né? Ele foi subir, então
daqueles atletas ali, daquele grupo, 9 atletas subiram profissional. Acho que foi o mais de quantitativo, foi o que a gente conseguiu mais, e seria atletas no profissional. Deu boom, né? Atletas que, o Alan, o Show, o zagueiro, atletas que não tiveram, o Gabriel Lacerda, já falei. Atletas que também não tiveram as suas oportunidades de forma imediatas naquele ano, no caso da virada do ano 2020, a gente acabou ficando aspirantes. E foi o ano que a gente foi campeão brasileiro de aspirantes. O Robert estava, o meia? Não. O Robert na verdade, ele disputou a copinha daquele ano e foi vendido. Na virada, foi feito um negócio com ele, com o Lima. Foi nessa virada, de 18 para 19. Uhum. Foi? Acho que foi. Acho que foi por aí. Deve ter sido. Vou trocar aqui lá. É muita gente, pra lembrar. Pra casar ali. E a cidade de Vozão teve uma Foi que eu fui. Não. Enfim, acho que foi. Na verdade, também é daquele grupo, mas como era um número menor, ele era idade menor, 03, o Robert, os 1099. Então ele tava naquela transição ali de 17 por 20. E era uma geração muito boa também, cara. 03. 03 também Era muito boa. Alguns viraram, outros não, mas enfim, parte do futebol. E, e depois disso, né, veio o tão sonhado título, né, cara? Cara, o título do Brasil de Aspirantes foi incrível. Foi incrível. Cara, eu lembro que eu passei uma semana apreensivo, cara, por causa desse jogo. Porque, assim, a gente que torce pelo futebol cearense sabe a importância que isso dá pro nosso estado. Sim. Né? É tanto que a forma que foi, como foi, o time que foi, cara, Saulo teve que, se eu não me engano, Saulo jogou alguns jogos, Jogou a maioria dos jogos. né, que tava voltando de lesão. Na verdade, ele precisou fazer aquela operação no coração. Isso. E aí precisou. Cara, eu lembro do Buiú, Saulo, Luan, um beirada. Sim. Deixa eu ver quem mais. Cara, um time muito... Cristiano, que também é dessa mesma turma. Hoje tá lá no Japão, né? Cara, como foi isso daí? Tu tava envolvido, né? Eu queria que tu falasse, porque é um marco do futebol cearense, cara, ali. É tanto que tem uma placa gigantesca. Não, tem, Uma placa gigantesca. Cara, foi um grupo fantástico, como eu falei com vocês. Ele começou com esse grupo de 2019, sub-20, né? E aí deu liga. Deu liga. Total. Deu liga, total. Né? A gente teve uma grande participação também do Diogo, goleiro. Foi fantástico. O que ele fez no CRB na sequência, né? Copa do Brasil com o Palmeiras. A gente viu ele fazendo com a gente aqui, cara. Ele decidiu o último pênalti dele na final. E ele também pegando pênalti. Cara, era um grupo fantástico. E como é você pegar... porque às vezes a gente não entende muito. O cara já é profissional, no caso que você citou. Aí o cara vem colocar na cabeça do cara e falar assim, cara, tu não tá tendo minutagem, mas tu vai contribuir muito e tu vai ganhar minutagem. E o atleta de alto rendimento profissional tem a cabeça boa, porque não é todo cara que aceita, não. Ser motivado pra isso. Então eu acredito que vocês tenham feito esse trâmite, essa linha, né, para que isso viesse a acontecer. Um ponto positivo dessa transição de cima para baixo, podemos assim dizer, quando os atletas eles sempre vinham jogar com a gente com receio. Pô, tô indo lá pra base, aquela história toda. Mas quando ele vinha lá pra estar no dia a dia com a gente e ele via os profissionais que estavam fazendo dia a dia com a gente, que eram profissionais determinados, muito envolvidos com a causa, que estavam ali dispostos também a entregar tudo que ele fosse necessário, né? Tinha nossas limitações por ser base, não profissional, isso é fato. Mas quando ele via o nosso trabalho dia a dia, nosso trabalho no dia a dia era fantástico, que a gente se doava, fantástico, né? Vou citar aqui uns nomes. O Alisson, que hoje é treinador do 20, era auxiliar na época e fazia muito essa transição, muito. Porque o auxiliar que ia para os jogos, ele estava mais no profissional e também se entrava, vinha no próximo ao jogo, né? O Alisson junto com o Capone também, o treinador, né? Também estava em suporte, né? O André Maranhão, analista, também dava muito esse suporte. E, cara, o preparador físico, o Lawrence, enfim, foram coisas que a gente, no dia a dia, a gente conseguia, até um certo ponto, realmente cativar eles. Mostrar para eles que a gente estava ali também fazendo um trabalho sério, que a gente tinha nossas dificuldades em relação ao luxo, podemos assim dizer, mas com o trabalho a gente sobressaía qualquer tipo de dificuldade. Assim, Anier, e também tem a questão que você pontou, e pra mim é divisor de águas, é quando a base tá jogando campeonato de alto nível. Porque se você tá jogando campeonato qualquer, isso é bom até profissional, porque você conseguiu colocar o Saulo, cara, pra jogar, e olha o ano que ele fez em sequência.
Ele veio campeão, motivado, fazendo gol. Então, assim, Você foi vendido por uma grana alta. uma grana. E eu vou te falar, bicho, se ele fica mais tempo, ele vai valer mais, que ele tava... Custo-benefício é excelente. Ele veio barato do Volta Redonda, né? E saiu muito. Então você vê a importância da base, cara, do ativo. Como eu falo, às vezes o torcedor... Eu sou torcedor também, cara, assim, eu torço muito pelo futebol cearense. Só que eu vou pro estádio hoje, sabendo das limitações de cada atleta, sabendo da limitação do treinador, sabendo que o treinador tem família, sabendo que o presidente tem família. Você consegue olhar o futebol de uma outra forma. Cara, então assim, às vezes a torcida ela não entende, né? Vocês, querendo ou não, passaram agora por um problema no profissional que foi resolvido, graças a Deus, já estão fazendo frutos, ganharam os 2 clássicos. Então não é pro dia pra noite, cara. Ninguém faz futebol assim. Como você falou que deu liga, cara, mas como você falou, olha o trabalho que vocês estavam fazendo. Então quando o cara desce pro profissional, aí chega lá na base e vê que o trabalho, a única diferença é porque ele é profissional e aqui é a base, mas o trabalho é certo, os profissionais são bons, o cara fica. E aquele negócio, ele vai vendo que o time é bom. Então, pô, cara, eu vou ficar aqui porque realmente isso vai ser bom pra mim, né? Eles encontram atletas também compromissados, né? Em fazer acontecer. Então, pra você ver, né, a importância. Às vezes a gente não pensa dessa forma. O atleta machucou, cara, coloca ele ali pra fazer alguns jogos, é importante. Ele, se puder fazer, né? Tem pessoas que dá e outras que não. Sim. Mas, e aí também agora que eu acredito que é a pergunta do mim, né? Que é o contrário. Quando o atleta tá lá, você vê, cara, ele já não dá mais pra ele jogar na base. Ele tá um nível, ele tem que ir profissional. Mas mesmo assim, acontece, né? Casos de atletas que se despontam muito na base e aí começa a ser realmente chamado profissional. Mas até nisso, precisa ter o cuidado da transição, né? Tô vendo aqui de fundo o livro ali do Abel, né? E o que ele sofreu de pressão para colocar o Hendrick, né? Um absurdo. Mas ele manteve o cara lá do lado, não, tá aqui, deixa ele aqui no dia a dia. Deixa ele aqui no dia a dia. E aos poucos foi inserindo, 10 minutos, 15 minutos, né? Assim foi. Um atleta que a gente citou também, que você estava falando lá, o Samuel. Samuel passou 1 ano profissional sem jogar, só treinando, né? Isso pegando até o exemplo do nosso rival, mas, tipo assim, são situações que acontecem. Aconteceu também com a gente, né? Gabriel Lacerda, quanto tempo ele passou treinando? A gente comentou isso, né? Puxando pro nosso lado. Lacerda, quanto tempo ele passou treinando? Até foi aos poucos sendo inserido, né? E, cara, a gente, às vezes, torcedor mais chato de pegar no pé, mas a gente já rejeitou proposta pro Lacerda pra ele sair de venda. Porque a gente entendeu que não era um time pra ser feito. Ou porque a gente ainda necessitava que ele performasse um pouquinho mais pela gente, né? Claro que apareceu outras oportunidades de negócio, que nem foi o Marcos Vitor. Marcos Vitor também passou 1 ano. E rápido, né? Marcos passou 1 ano sem jogar. Assim, inseria, entrava em alguns jogos, sim, né? Começou. Mas aí ano passado foi que ele deu o estirão de ter mais jogos, né? Tem outros casos que são mais rápidos, o do Ricardo. Na necessidade ele entrou e foi fantástico. E você tava falando ali como foi, né? Pra trazer ele. Sim. Desde Ricardo a gente teve um jogo de Copa Nordeste Sub-20, né? Contra o Fluminense do Piauí, lá em Teresina. Eu tava lá acompanhando a delegação, tava com o supervisor do Sub-20. E a imprensa, né, já falava dele, né? Lá. Chamaram pra uma entrevista lá. E, Ranier, que jogador você consegue pontuar aqui de atleta nosso? Sem conversar com o pessoal da comissão, né? Foi uma abordagem ali pós-jogo. Acabei pontuando ele, como nos destaques do time. Mas o que acabou sendo um nome comum depois das nossas reuniões, né? Que a gente fazia de captação e tudo mais. Então, a nossa equipe de scout também já tinha observado ele, já vinha acompanhando. E casou com a situação. Não foi eu que trouxe ele. Por que vai dizer isso, mas a gente já pontuou, outras pessoas pontuaram e assim a gente funciona, né? A gente é um colegiado que vai tomando as suas decisões para trazer ou não, fazer a parceria ou não. E aí, a partir do momento que a gente dá o veredito técnico em relação ao atleta, aí o Sandro entra em campo para tentar viabilizar a nível de valores, percentuais, como é que vai funcionar. E aí foi bacana. Depois que tomaram a decisão, conseguiram trazer ele pra gente. E ele é um cara num perfil que a gente também estava comentando ali antes do programa, né? O perfil de atleta que dá certo no Ceará. Fica a dica.
são atletas que têm seriedade, são atletas que centrados, focados, não são atletas empolgados, né? Não são atletas que colocam o status na frente do trabalho, são atletas que estão lá trabalhando dia a dia, né? Então, você pode ver perfil de atleta que deu certo. Felipe Jonathan. Quem conhece o Felipe Jonathan sabe como é que ele é. Perfil sério. Arthur Cabral. Arthur Cabral também. Seríssimo. Seríssimo. Tem as resenhas no Instagram, mas, pô, resenha saudável. A parte boa da rivalidade. Diferente de outros que rivalizam demais e vira papagaiada. Mas não. Cara mais centrado, né? O Marcos Vitor. Podemos colocar como sucesso. Sim, certeza. Dentro do processo de captação de atleta e jogou. Ele tanto entregou pra gente resultado futebolístico, como entregou resultado financeiro, né? E agora o David Ricardo também, Gabriel Lacerda, mesma coisa. Giovani, mesma coisa, mesmo perfil de atleta centrado, focado, tem que ser feito. E longe dessa papaiagada de querer aparecer mais do que deve. Que tem que aparecer o futebol, que é a certeza. O teu cabelo não tem que aparecer mais, o teu brinco não tem que aparecer mais do que o futebol. O teu futebol é que tem que aparecer mais do que qualquer outra coisa. E nesse quesito, recentemente a gente teve tanto o João Vitor, que foi vendido, né, para o Japão, e... Na verdade, ele foi com um empréstimo opção de compra, exatamente. E também tivemos os 5 jogadores que subiram pro profissional esse ano, né? Tanto o Jefferson, o Caio Rafael, o Wendel, que já foi negociado pro Sampaio Corrêa, o Christian, goleiro. Jogador Wendel. O Christian, goleiro, e qual foi o outro? Fora o Daniel Mazerotti, Davi. né? O Davi. E fora o Daniel Mazerotti, que foi depois da Copinha, né? Foi a Copinha. Exatamente. E eu queria que tu comentasse um pouco, a gente teve a estreia do Sub-20 no Brasileirão, inclusive com vitória, com o gol do Pablo, que já fez uma boa Copinha, fez o gol um dos gols da fase de grupos. Teve o Fernando Gabriel, que também foi um grande destaque da Copinha, mesmo com a campanha ruim do Ceará. E eu queria que tu comentasse um pouco quais são esses jogadores que têm mais projeção no Ceará ali, tanto do Sub-20 quanto esses que ainda estão treinando no profissional, o Christian, o Gerson, que ainda não estrearam de fato. Queria que tu comentasse um pouco sobre isso. Tudo realmente é o processo. Não tem como a gente cravar que o atleta vai ser isso ou vai ser aquilo, se ele está pronto ou não. Como a gente citou o exemplo de alguns. Mesmo estando no profissional, o atleta passa às vezes um ano todo só treinando. Para depois começar a ganhar minutagem, para começar a ganhar alguma dinâmica de jogo. Então, tipo assim, o dia a dia é que vai formar ele, né? Nesse sentido. E o campo, a gente sempre diz que o campo não esconde nada. O campo, ele vai te dizer se tu é um atleta preparado, se tu é um atleta preguiçoso, se tu é um atleta que é voluntarioso, se tu é um atleta que vai conseguir performar. Então, os atletas que tu citou aí, foram atletas que mostraram no campo que eles poderiam ter esse potencial para estar onde estão, né? Tanto no profissional como alguns atletas já subiram, porém ainda não acabou o processo deles, né? Eles ainda estão, eles estão numa fase. Até porque também a maioria tem idade de 20 ainda. Acho que só não o Cris, goleiro, Christian. Acho que só o Wendel, mas já foi, né? Também já tinha estourado de idade, mas Jefferson 03, último ano de 20. Davi 04, segundo ano de 20. Caio 04, segundo ano de 20. Daniel 04. E o Daniel 04, segundo ano de 20, né? Diferente dos outros anos, né? A gente tem subido, como até citei também, perfis de atletas que tenham dado certo nessa transição, era um perfil de atletas que tinham chegado aqui no Ceará no último ano de 20, né? E essa geração 04 já tá com a gente desde o Sub-13, a maioria. 13, 15, essa geração chegou... Já tem uma identidade, já. Já. O Jefferson chegou no clube com 14 anos, né? Pô, o cara ali era muito desengonçado, hein, bicho? Era. O Davi, Ainda é, mas tá melhor, mas... Cara, bicho Sub-13, o Caio Rafael no Sub-15. eu não me canso de falhar. Eu era treinador de goleiro de Sub-13 naquela final que eles fizeram com o Estação Sub-13. Sub-13. Né, que o Diogo, aquele abençoado, fazer outra coisa, pegou nessa mas poxa, Lá não tava se gravando aqui, foi que eu fiz, não gosto desse. E o reserva ainda era o Cauã. O Cauã que hoje tá no Floresta, então baita time também do Estação naquela época, né? E aí, engraçado, eu era treinador de goleiro do Sub-13 naquela final. Tinha até o João Vitor, capitão hoje do Sub-20.
Sim. Era do Estação também na época. Interessante. Né? Isso. Que depois foi pro Floresta e depois tava lá com o pai no Floresta. Depois a gente puxou pra ele. Tipo assim, aí são atletas que hoje a gente tem, tipo assim, é sinal. São detalhes que a gente vai percebendo também com o passar dos anos, né? A gente sempre procura atletas no sub-20, como na hora da captação, que vá dar sustentação para esses atletas bons que estão subindo mais novos. Que se a gente for botar só atletas mais novos, eles não vão conseguir suportar o jogo. Sim. Né? A gente ali lá de fora, a gente tava falando de JV, tava falando do Kaique. São atletas 03, chegaram aqui da gente também, acho que foi no primeiro ano de 20. Mas que hoje eles estão dando suporte para os atletas mais novos, 05, 04. Né? Então a gente funciona também nessa dinâmica na hora de captar. E na Copinha é o que tu tá falando, né? Na Copinha o camisa 10 era o Léo, 06. Na Copinha do ano passado também teve os próprios, o Caio, o Davi, era o primeiro ano de sub-20, né? Jogaram. Então o Ceará tem essa cultura, digamos assim, que já de levar nos últimos anos atletas mais jovens para aqueles que têm mais projeção no clube e outros que estão já no segundo, terceiro ano de 20 para sustentar esses atletas e fazer com que eles possam performar. Né? Nos últimos anos, a gente sempre tem viajado sem algumas peças principais do sub-20. Por quê? Porque já estavam integradas, né? No ano passado, a gente viajou sem o Léo e sem o Marcos Vitor. Foi. Que tinha idade, porém, profissional de arquilharia, a gente agregou o profissional. Esse ano sem o Caio, sem o Davi, sem o Jefferson. Imagina se esses atletas estão lá no sub-20, nossa. Que aí ia dar de suporte a eles, né? Copinha também tá um negócio horrível em relação a campo e qualidade. Não, essa Copinha... Isso é outro assunto também. Outro chileno, que bom. Não rodalidades. Outro assunto. Não, polaridade. Mas imagina se esses caras estão lá também, né? Mas mesmo assim, ainda na Copinha a gente conseguiu ter destaques. O Pablo, como você falou, o Fernando foi bem. O próprio JV, que tá confirmando agora a situação. Então, tipo assim, são vários atletas que vêm vindo, né? A gente vai meio que subindo em blocos. A gente não tá, graças a Deus, né? Não tem nem que vai salvar a lavoura, não, nem. Tá todo mundo ali muito próximo, né? Tá todo E mundo até ali porque é importante, né? Essa questão de você não subir o atleta só. Ele tem que ter alguém ali pra andar junto com ele no vestiário, nos corredores ali, já tem uma afinidade, pra ele não se sentir muito acanhado. É uma estratégia que eu não lembro quem foi que me contou uma vez que eu tava conversando. Não sei se foi o cara lá de Salvador, que esqueci o nome dele agora, que ele falou que é uma das estratégias você sempre subir ali 2 ou 3 juntos para eles terem já aquele ambiente entre eles. Porque querendo ou não, só profissional, você que provavelmente está no vestiário, sabe como aquilo ali é sagrado para os atletas, né? E aí uma estratégia também que a gente faz, né? Tipo assim, agora os meninos eles subiram de imediato, podemos dizer, no começo, na transição, né? Pré-temporada. Mas esse momento aqui no final do ano não foi a primeira vez que eles estavam indo no profissional. Ah, claro. No decorrer do tempo, né? No decorrer do ano todo para trás, eles iam lá, faziam 1, 2, 3 treinos, voltava. Ia lá de novo, mais 1, 2, 3 treinos na semana, voltava. E aí justamente vai gerando essa adaptação também, a eles até essa vivência no profissional. E até a ambição, né, de chegar lá e realmente agora eu treino aqui, eu sou do elenco. De fato. Tá sendo feito com o Sub-17 agora, com o pessoal 2006, 2007. E é importante, porque daqui a uns anos vão ser eles lá subindo em grupo pro profissional e ficando, né? E a gente tem esse pensamento no sentido de controle do quantitativo de atletas, né? Por quê? Até para não ficar uma folha muito grande a nível de profissional e também esse pensamento ele vai para as outras categorias. Não tem por que a gente inchar um grupo. Se é aquele G3, podemos dizer, né? Vai estar lá só enchendo linguiça. Não. Cara, precisou de G3, precisou de mais atletas para o profissional, pega no 20. Sim. E aí a nossa obrigação é fazer a nossa obrigação é fazer um 20 forte, né? Para dar esse suporte ao profissional. Sim. Né? O 20 começou a perder jogador pro profissional. Onde é que ele vai buscar atleta? Um 17. Então a gente precisa fazer também um 17 forte para estar servindo atletas ao ponto de ir pro 20. Hoje a gente já tem o Léo, o Melk, ali o Gabriel Rocha, o zagueiro. O próprio Juan que entrou, 05. O Juan, no caso, que já entrou no jogo agora, né? Então, tipo assim, essa escadinha que a gente tem a nossa preocupação no dia a dia de fazer. Justamente essa integração de transição que a gente está comentando, né? Eles não vão no susto pro profissional. A gente vai assustar o atleta. Sim.
E é fazer essa transição, porque realmente tem sua diferença. Claro, profissional. E é em todos os ambientes, seja no ambiente de vestiário, seja no ambiente de refeitório, no ambiente de academia, de processos diferentes que você tem que seguir no profissional. No profissional hoje a gente precisa chegar 2 horas antes do treino. Sim. E agora, sim, a gente tá próximo de encerrar. Eu tenho 2 perguntas bem, vou fazer uma aqui, você também faz a outra aqui. Cara, assim, qual a tua maior conquista, assim, em poucas palavras, assim, tu fala assim, cara, essa daqui, eu não tô falando só de títulos, tô falando da sua vida. Você fala, cara, esse dia aqui marcou a minha vida no futebol. Esse dia aqui foi muito importante pra mim. A gente sempre tem, né, aquela história que às vezes não é nem um resultado. É que, tipo assim, sou novo, né? Tenho hoje 33 anos. Mas como eu te falei, eu tô no futebol, assim, levado a sério desde os 14, quando eu saí de casa. Então, vários foram momentos de virada de chave, sabe? Me lembro do meu primeiro título, me lembro da viagem que eu fui, né? Até quem me levou na viagem foi o Chagas. Não sei se vocês se lembram. Que trabalhou futebol feminino, Sim. olímpica e tudo mais. Foi ele que me levou lá, né? Com o Totônio, que era o treinador lá na época também. O Marcelo Pelo ferroviário. Isso está no Fluminense, então. Putz, velho. É difícil. São muitas, né? São muitos. Não dá pra, tipo assim, um acesso nosso em 2009 da Série A, do Ceará Série A. Eu nunca, acho que poucas tempo. Foi tão fantástico ali a recepção no aeroporto, da torcida. De você ver aquelas 4 pistas do aeroporto lotadas de um lado e do outro. Sabe? De você estar ali num sentimento de sair no carro dos bombeiros, você ali em cima. O próprio jogo da Sul-Americana, né? Arrepiar mesmo. Arrepiar. De lembrar o jogo do Independente, né? Na Sul-Americana, na Argentina. O que era aquela massa ali, vibrando. Bom, né, cara? Cara, é doido. E o jogo na Bolívia também, de muito, muito sofrimento mesmo. Jogar na Bolívia realmente não é fácil. Não é desumano. É tão desumano, né? Desumano pra gente que tá acostumado aqui. Porque requer realmente toda uma logística específica, né? Como a gente tava comentando aqui. Tem muita coisa, né, que acontece. Então, cara, putz, Mas aí já conta. conta, cara. Já conta. Tem um brasileiro aspirante, título brasileiro aspirante. Pra história, né, cara? Tá pra história. Tá pra história. Então, tipo assim, realmente, de Ceará, entre indas e vindas, são 12 anos. Né? Graças a Deus, passando desde o atleta até hoje, começando a chegar, botar a cabeça um pouquinho perto ali da ponta do processo, podemos assim dizer. E não dá pra selecionação. E agora vem a pergunta principal, né, cara? E hoje, como supervisor do Ceará, do profissional, ajudando ali a base, você tá feliz nesse momento? E também qual é a sua meta, assim, quando eu chegar aqui, eu tô realizado? Só projeção, assim, como profissional, né? Projeção de carreira, como a gente tá... Quero chegar nesse local, nesse... Cara, talvez, tipo assim, eu vou responder de sinceridade a primeira coisa que vem na minha cabeça. Talvez a meta é não chegar. É? Talvez a meta é viver o processo. É mesmo, cara? É viver o que tiver que ser feito. Ser vivido. Desfrutando de cada momento. Desfrutar, sentir, vivenciar. É claro que eu tenho uma meta eu tenho planos, né, de sair do clube de alguma forma, né? Não que aqui seja ruim, não... Porque realmente eu quero viver outros ambientes, eu quero viver outros mercados. Experiências. Sim, quem sabe, né, até através do clube, chegar em algo, numa seleção, se chama alguma coisa desse tipo, né? A convivência com algumas pessoas próximas à seleção também deixa a gente instigado, né? A gente sabe, pessoas próximas a gente que vai pra seleção, que é convocado. Doutor Márcio Gadelha. O próprio Davi e o João Os Vitor. atletas que vão, tipo assim, amigos como o Clauber, que hoje é supervisor do profissional do Vasco também, ele sempre convocado para fazer parte do grupo da seleção. Mas talvez o não chegar talvez seja o objetivo. O objetivo maior é viver, sabe assim? É viver. Muito bom. Muito bom. Sim, cara, tô muito feliz. Espero que você tenha gostado do papo. Gostei. Eu queria que você desse as considerações finais aí, depois a gente vai estar encerrando. Mas espero que você tenha ficado à vontade, como eu falei mais cedo. A ideia aqui é justamente essa, cara, é que as pessoas possam conhecer os profissionais que atuam no clube. E todo mundo tem uma história massa para contar, como você contou aqui,
de se arrepiar, de ficar todo arrepiado, de todo mundo tem uma história e todo mundo faz parte do processo, como você falou, de viver o processo. Então você é muito importante, não só no seu departamento, mas eu digo no geral, pro clube em si. Então assim, estou muito feliz de ter ele recebido. É um cara que eu conheci nos corredores, né? A gente não era amigo, nunca foi amigo, a gente foi se conhecendo aos poucos ali. E aí, cara, ei, me ajuda aqui, onde é a sala aqui e tal. Não, cara, é ali, ó, naquele lugar ali. Não, vamos lá, eu te levo. Então, assim como eu, quando eu comecei, que poucas pessoas me conheciam, na verdade, muita gente não me conhece, nem quero isso. Mas só de você chegar e ser bem tratado, isso realmente fica na minha mente, né? De você, pô, cara, aquele cara nem me conhece e me tratou como se me conhecesse. Então é aquele negócio, a gente não sabe o de amanhã, né? Então a gente tem que tratar, e eu prezo muito por isso, cara. Eu entro em qualquer CT, em qualquer lugar, a mesma forma como eu trato o porteiro, eu tento tratar o cara que é mais alto escalão dentro daquele estabelecimento, dentro daquele local. Justamente por isso. Então eu te agradeço, está com a palavra, as considerações finais. E fica o convite para voltar aqui no futuro, Faltou o assunto. contar mais experiências. Mas vai dar bom. Foi muito bom. Voltou a gente aprofundar, mas eu acho que foi isso. Queria agradecer também o convite de estar aqui. Já falei aqui do projeto de vocês, estou achando muito massa. Muito massa. O nome também é espetacular. Pegou. Já falando. Porque remete, como eu falei, né? Remete a uma situação de legalidade, remete a uma situação de uma expressão que é forte. Até como supervisão é uma alegria, né? Quando o jogador tá no vídeo. Da Documentação que chega, documentação que não chega, assinatura que vai, assinatura que não passa. E aí a gente, os supervisores lá de Ceará, né? Aproveitando o momento, que a gente tocou no assunto, mandar um abraço aqui pro Charles, pro Lucas e pra Clara também, além do Cristiano também, que tá com a gente lá no profissional de desenvolvimento do trabalho, né? E o segundo na iniciação. E realmente é uma luta, toda vez que tá ali, tá último prazo, último dia de inscrever no campeonato. Dá teus pulos, começa mais aula, vai atrás, liga, libera, não libera, e assim vai. Né? Que é todo um processo complicado. Mas, cara, agradecer. De coração mesmo, realmente a gente começou falando que nem sei que hora é, não tô olhando pra relógio nem nada. Aconteceu. Papo legal. Papo legal, tem muita coisa ainda pra falar, se fosse o caso. Vai voltar. Né? E a gente pode entrar em alguma situação mais específica, mas só agradecer a galera aí. Galera de casa também, pô, vamos fortalecer aqui o movimento do pessoal, que é um movimento bom. Quanto mais gente se fala de futebol, mais o futebol ganha, né? E é isso que a gente quer, né? O futebol ganha, o futebol cearense, nordestino cresça. E aí, vocês que também estão assistindo a gente, também a gente precisa do apoio de vocês para fazer isso acontecer. Exatamente. Então é isso, te agradeço demais. Como ele falou, a gente bateu 100 inscritos, mas a gente quer chegar aí a 1.000, 2.000, 3.000, quanto Deus quiser. Então se inscreve no nosso canal. A gente tá muito feliz com esse projeto. A gente agradece nossos patrocinadores que sempre estão passando aqui na nossa telinha aqui. São os caras que têm fortalecido a gente. Agradecer o David, o Ian, Sami aqui, que é os caras que estão junto comigo aqui na mesa. Muito obrigado pela presença. Se Deus quiser, Sandro vai estar aqui daqui um mês. Vou viajar agora, mas acredito que no próximo mês eu vou conseguir trazer ele. É um cara que vai complementar os assuntos. Então é isso. Tamo junto. Segue o pessoal aí, segue o Instagram. Segue o Instagram, todo mundo. A gente vai deixar o seu Instagram lá também pra galera seguir. Samit Carvalho. Samit Carvalho, Vem de base. Então assim, muito obrigado. E é isso. Tá no vídeo, tá legal. Valeu, galera. Até a próxima. Tamo junto. Valeu, pessoal.